Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, trabalhando as classes gramaticais. Hoje, dando prosseguimento ao estudo dos pronomes, na página 168 do nosso livro didático, vamos começar a abordar o estudo da segunda parte, trabalhando os pronomes demonstrativos. Antes, no entanto, é preciso lembrá-los de que, até o momento, estudamos os dois primeiros tipos de pronomes no nosso rol de pronomes, que são em número de 6. Como sabemos, a divisão dos pronomes nesse estudo aborda esses 6 tipos que vocês veem no momento. Então, nas primeiras aulas, nos primeiros vídeos, abordamos os pronomes pessoais e os possessivos. E no nosso último encontro, fizemos uma atividade comentada, para os senhores. Pois bem, então, dependendo, do papel que os pronomes exercem nos enunciados, como eu já disse, eles estão divididos nesses 6 grupos. Então, inicialmente, estudamos os pessoais, em seguida os possessivos. Hoje chegou a vez dos pronomes demonstrativos. Está aqui. Então, todo e qualquer pronome tem sua função dentro dos enunciados, Exercem uma função. E é por isso que estudamos os mesmos. Então, vamos lá. Então, vemos aqui uma tirinha humorística para contextualizar esse estudo, Então, vejamos. A tirinha em questão é do Mort Walker, que é o Recruta Zero. É um personagem bastante conhecido. Vamos lá. Comprei este livro, olha aí, é o nome do livro, A Dieta Milagrosa para Emagrecer. Repare aí o personagem. Continuando. Basicamente, diz para não comer. Ele continua. Então, onde está o milagre? O milagre é que você comprou isso. Olha bem. Então, vemos aqui, para destacar, o pronome este e o pronome isso. Então, vejamos em quais situações nós empregamos este pronome. Veja bem. Ao observar o contexto do quadrinho, você observa que a pessoa que está falando, ela está com o livro na mão, certo? Então, por isso ele utilizou este. Já no uso do pronome isso, no último quadrinho, o outro personagem falou isso por um outro motivo. Para quê? Para localizar no espaço um objeto. No caso, o objeto em questão é o livro. E o livro não está na mão de quem fala, mas perto de quem está com o livro. Ou seja, o objeto não está perto dele. Ok? Vejamos outro exemplo. Agora observe os destaques nesse trecho de diálogo entre 2 colegas da escola. Então veja, quadro laranja. Serginho, tá sabendo que a prova de química foi adiada? Uau, ainda bem, Lu. Quem te disse isso? Observando o contexto do diálogo, e os destaques, podem observar
que dá para ver destacado a oração que a prova de química foi adiada e o pronome isso. Observando a retomada feita pela personagem, no caso Lu, né? Ou Serginho, perdão. Foi Lu que falou, né? E Serginho fala essa frase final aqui. Você observa que ao invés dele repetir, né, o que está expresso aqui, reparem que o papel do isso, a exemplo também lá do estudo dos pronomes pessoais e dos pronomes possessivos, eles também têm a função de substituir uma oração inteira, né? Então, olha, uau, ainda bem, Lu. Quem te disse isso? Ou seja, disse isso o quê? Que a prova de química foi adiada. Bem, logo abaixo nós temos a explicação, né, de tudo isso. Então, ó, nesse caso, a palavra isso foi empregada para retomar e, ao mesmo tempo, substituir elementos textuais que fazem parte da própria fala de um dos interlocutores. Vamos ver o terceiro exemplo. Vamos lá. Nós temos aqui... Ok. Pronto. Nesse terceiro exemplo, vamos considerar o seguinte. Vamos lá. Do alto da ponte, o velhinho olha com tristeza as águas agora poluídas do belo rio de sua infância. Naquela época, o Tietê atravessava São Paulo limpo e cheio de vida. Observe o destaque, que é naquele. Observe a imagem do rio Tietê, que é um rio que corta São Paulo, como o nome já diz, muito conhecido. Em 1930, repare o contexto agora do rio, né? Em 2015, eu digo agora, mas a foto foi tirada em 2015. Mas o que nos interessa mesmo nesse momento, para efeito de estudo, é o uso do pronome demonstrativo. Aqui, por sinal, há uma junção, né, da preposição em com o pronome demonstrativo aquele, ou no caso, aquela. Então, ficou naquela. Bem, nesse caso, quando se refere essa retomada com naquela, né, é mais fazendo o papel de substituição também, mas fazendo referência a um tempo passado, né? Naquela época. Então, olha, o emissor, então, utilizando a palavra naquela ou aquela, né? O emissor localiza no tempo passado a época a que se refere. No caso, ele se referiria a uma época passada, né? Ilustrando com imagens, seria basicamente esta época aqui, ou uma época anterior a esta, né? Quando o rio ainda não era poluído. Continuando a nossa contextualização, conclui-se, né? As palavras analisadas nos textos da página anterior, ou seja, a página 168, as palavras foram este, isso, aquela, nos 3 exemplos, são exemplos de pronomes demonstrativos. E aqui temos uma conceituação mais completa do que seriam pronomes demonstrativos. São basicamente o quê? Pronomes que têm por função, olha aí as 3 funções, muito parecido com o contexto geral de pronomes. Então, a primeira função no pronome demonstrativo é o quê? Situar a posição de um ser no espaço. Foi o caso lá do uso, no primeiro exemplo, do pronome este, né? Relativamente ao emissor. Ou seja,
primeira pessoa do discurso. Quando chegarmos aqui ao quadro, mas já dá para associar, você logo observa a primeira pessoa, primeira linha. Há também a função do pronome demonstrativo de posicionar no próprio discurso elementos textuais já referidos ou que serão referidos mais adiante, né? Aí tudo a gente relembra também aquela mesma situação de citação do referente, né? Se ele referiu-se antes ou depois, né? Anáfora, uma situação de anáfora ou catáfora. Aqui também se dá essa situação. E por fim, situar no tempo um fato ou uma informação. No caso desse último exemplo, usando o pronome demonstrativo aquela. No caso lá, naquela época, né? Naquele tempo, enfim. Aqui mais abaixo, nós temos, finalmente, o quadro, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse quadro. Dependendo das características do elemento a ser indicado, o demonstrativo assume uma determinada forma. Veja. Então, as formas variáveis, ou seja, aquelas que têm flexões. Então, o este, ele também pode ser flexionado em estes. O esta, em estas. O esse, em esses. Essa, essas, aquele, aquela, aquilo. Aquilo, no caso, são as formas invariáveis. Por quê? Quando a gente diz isto, não existe a palavra istos, por exemplo, ou istas. Não existe. Nem issos, nem issas. E nem aquilos, né? Ou aquilas. Então, eles só têm uma única forma. Então, isto, isso e aquilo são invariáveis, ou seja, não flexiona. Certo? Então, primeira pessoa, segunda e terceira. Ok? Então, esta é a primeira contextualização dos pronomes demonstrativos e no vídeo seguinte trabalharemos o emprego dos pronomes demonstrativos. Então, até lá!